Em um estudo clínico, 55 mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 5 grupos de 11 pessoas. Para testar uma nova medicação, será escolhido um grupo no qual a maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos. Os demais grupos tomarão placebo ou medicações já existentes no mercado. O quadro parcialmente preenchido informa alguns dados relativos às idades das mulheres desses grupos. Mesmo com o quadro incompleto, foi possível selecionar um desses grupos porque, apenas com os dados apresentados no quadro, foi identificado um grupo que, certamente, atendia ao critério da escolha. Então veja, qual que é o critério? A maioria das mulheres tenham idades entre 20 e 30 anos, num grupo de 11 pessoas. Então, se eu tenho aqui 11 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se a maioria tem que ter 20 e 30 anos, então eu vou imaginar que nessa sequência aqui, nesse grupo com 11, eu tenho que ter tipo 19, 21, 29, 25. Se eu tivesse um 40, um monte de 40, um monte de 15, estaria fora. Isso só na nossa cabeça. Vamos analisar o grupo 1. Não tenho menor idade, eu tenho só a média. Ok, a média. A média no grupo 1 é 25 pessoas. 25 anos de idade. Com um desvio padrão de 10. Tá, o que é esse desvio padrão? Eu só preciso saber o que significa. Não preciso nem saber a fórmula, nem o que calcular. Como calcular. Vou apresentar aqui o desvio padrão. O desvio padrão é uma fórmula que mede a distância, a dispersão dos valores em relação à média. Olha, vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho um conjunto de valores 1 e 9. A média é 5. Tá certo isso? Matematicamente tá certo. Mas vamos por uma classe. Um aluno tirou a nota 1 de 0 a 10. O outro aluno tirou a nota 9. A média é 5, passaram de ano. Mas não tem lógica, né? Por quê? Porque esse que tirou 1 está indo, vamos por assim dizer, na cola desse aqui que quase gabaritou, tirou 9. Aí, se eu falo que a média é 5 da classe, nossa, ninguém vai perceber ou vão achar que a classe está indo bem, né? Como se tivesse tirado, por exemplo, um 6, um 7, né? Outro 5, mais um 5, mais um 6, mais um 7. Mas não é verdade. Um é o extremo mínimo e o outro é o extremo máximo, praticamente, né? Acima de 10, mas a média é 5. Se a gente fazer os cálculos, jogar isso na fórmula, olha, é uma somatória de cada elemento menos a média. Então, primeiro elemento 1 menos 5 ao quadrado, o outro elemento é um 9 menos 5 ao quadrado, esse valor aqui dá 4. Né? Então, o que significa esse 4? Que 4 unidades se distanciam da média, a dispersão disso. Então, por exemplo, em relação à média que é 5, eu tenho 9, ele diz que tem vários elementos com 9 aqui. Sai muito da média, né? Distancia em 4, e é verdade. Então, o que eu posso dizer? Quanto maior o desvio padrão, mais fora da média,
mas a média é irreal. Tá? Pensa nisso. O desvio padrão ele tem que ser próximo da média. O zero, né? Aliás, o desvio padrão é um número de unidades que ele foge da média. Então, se ele for muito grande, não condiz com a lógica da média. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o desvio padrão 10. A média é 25. Uma média 25 está excelente para esse grupo de pessoas, né? Uma média 25 para um grupo de pessoas entre 20 e 30 tá ótimo. Só que o desvio padrão está muito grande, né? Está desviando em 10 unidades da média. Então, o que significa? Que nesse grupo vai ter muitas pessoas de 35 anos, né? Porque está desviando 10 da média. Vai ter muitas pessoas de 15 anos. Por quê? Porque está desviando 25 menos 10, 15. Então, esse grupo aqui não está dentro do que eu quero. Mesma coisa, apesar de não ter a média aqui, tenho a mediana, mas a mesma coisa, olha, esse desvio padrão aqui está muito fora de uma média que teria que ser 25, né? Moda. O que é a moda? É o número que tem maiores frequência naquela sequência. Então, ó, tudo bem, eu posso ter aqui uma moda 25, são 11, né? 25, pronto, dois números maiores. E aqui eu tenho 15, 16, eu tenho 18, posso ter aqui um 20, aqui eu posso ter um 30, um 40. Então, a moda aqui não me diz nada. Pode ser muito enganador, né? Então aqui eu não tenho a certeza, mas eu não vou apostar numa coisa dessas, onde só tenho a moda como base, tá? E não dá para saber. Logicamente, a moda poderia ser assim, olha, poderia ser 25, 25, 25, um monte de 25, aí um 40 e um 30 lá, um 15 aqui. Ok, esse daí dava para escolher. Mas você sabe se é assim? Tanto pode ser para o bem como para o mal. Se eu tenho uma chance de dar muito errado algo, eu não vou fazer, né? Você tem uma possibilidade de fazer algo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Se a chance de não dar certo é muito grande, ou existe, eu não faço. Quer dizer, não posso fazer mal nenhum, né? Nem com a chance zero. Mas aqui, eu não me arriscaria só pensando na moda. Não. Aqui eu tenho uma média 25. Nossa, que excelente. Uma média 25 para essa população entre 20 e 30 está muito bom. E um desvio padrão de 1. Muito bom. Esse desvio padrão significa que essa unidade, esse valor 1, foge da média só um valor. Eu achei uma média e eu tenho uns valores que pode ser vários 26, pode ser vários 24. Então está muito pertinho do 25, né? Se o desvio padrão é 1, existem bastante valores com um valor a mais do que a média, sendo que eu sei que é 25, e um valor a menos. Então seria uma sequência de um monte de 24, pode ser um monte de 25, um monte de 26. Excelente essa. Quinto grupo, menoridade, maioridade. Só isso também não me representa nada, né? Vamos supor que eu tenho
É uma coisa enganatória, né? Ó, menoridade 20. Tá aqui. Maioridade 35. Tá, o que quer dizer isso? Não me diz respeito a uma média boa de entre 20 e 30. Ele só deu a maioridade e a menoridade, né? Eu posso ter aqui um monte de 21, eu posso ter um monte de 34, até 34, 34, 33. Não fica numa média boa de 25. Então, o melhor é eu até usar o desvio padrão, que é uma informação boa. Não sei se o objetivo da questão foi esse, né? Mas pelo desvio padrão dá para eliminar bastante. O outro é achismo. Então, a opção é o grupo 4D de delta. Simples assim.